Já pontos para acalmar a tontura, esse grupamento de pontos que ele acalma a vertigem e a tontura. Nós vamos ter ponto occipital, ponto fígado, ponto ouvido externo, sangria de ápice e também ponto do rim, além de ouvido interno e vesícula. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses pontos a seguir. Então, o ponto tronco cerebral. Este ponto ele é usado no tratamento do pânico e na convulsão por sua função sedante. Ele também vai ter uma ação sobre a tontura. Já o ponto occipital, ele equivale na auriculoterapia sistêmica ao ponto VB20, que fica localizado aqui na nuca, no occipito, e tem uma ação direta sobre a visão e também sobre a vertigem. Esse ponto, com a função sedante, ele desempenha um papel importante no tratamento da tontura, seja esta acompanhada de visão turva ou ocasionada ao transportar-se em auto ou embarcações. É um ponto específico para o tratamento da tontura. O ponto do fígado é um ponto que está entre as duas funções, acalmar a tontura e, segundo o que expõe o Swain, a vertigem é causada pelo movimento da subida do vento interno, o que é produzido pelo fígado. Por outra parte, se declara que a visão turva é um sintoma que acompanha a vertigem e que geralmente é causado pela umidade, fleuma, fogo e vento interno do fígado. Então, o ponto fígado, ele vai agir sobre as síndromes que causam a tontura através do vento interno, que a tontura é a expressão do vento interno do fígado. E de onde vem o vento interno do fígado? Nós temos 3 síndromes principais. Nós temos a deficiência de sangue do fígado, a deficiência de índio do fígado, gera hiperatividade e, consequente, vento interno, e o fogo do fígado. Todas as 3 situações geram vento interno do fígado. Dessa forma, nós podemos ter ação tanto para tonificar, quando a causa é uma deficiência, como para sedar, quando a causa é uma plenitude. A sangria do ápice da orelha, essa função, a manipulação tem funções principais. Por exemplo, a sangria, ela gera uma ação hipotensora, antipirética, anti-inflamatória, antialérgica, ela cede a calma e clareia a mente e a visão. E também melhora a tontura, principalmente oriunda do vento interno do fígado causado por situação de fogo. Ele também vai agir sobre as tonturas por invasão de calor, por exemplo, que pode gerar tontura. O ouvido externo, este ponto ele é usado no tratamento da vertigem e da tontura, além da cefaleia, do tipo enxaqueca. É um ponto de experiência, pois é um ponto local. No ouvido externo, é o equivalente à orelha, essa região da orelha, circunvizinha, por onde passa todo o canal da vesícula. Então, é um ponto, seria de zona correspondente para a tontura, pois nós vamos direcionar o Ti para aquela região da circunvizinha à orelha, onde passa o canal da vesícula, irrigando aquela região de Ti e Xue. Então, dessa forma, ajudando a combater a vertigem. Já também, se a vertigem ela tiver como causa a arteriosclerose, nós podemos adicionar o ponto subcórtex e o ponto coração, que vão agir diretamente sobre essa situação. Também, se a vertigem ou a tontura for causada por transtornos neurovegetativos, nós podemos adicionar 2 pontos importantes para o sistema neurovegetativo. O ponto simpático, que tem ação também sobre a psicotonalisa, mas especificamente também sobre os vasos sanguíneos, relaxando os vasos sanguíneos. E o subcórtex também é um ponto que vai agir sobre essa ação de tratar a tontura e a vertigem quando tem relação com o sistema neurovegetativo. Em caso de vertigem, que o sintoma for a síndrome de Meniere, ou seja, acúmulo de líquido na região interna do ouvido, ou seja, no ouvido interno, alterando a mecânica dos vestíbulos, dos órgãos internos do ouvido, né, que trabalham na questão, principalmente o vestíbulo, que trabalha na questão do equilíbrio, nós podemos trabalhar com o ponto baço, pois ele tem a função de transformar e transportar os fluidos, né? Ou seja, através do processo de digestão, ele transforma e transporta. Dessa forma, transformando os líquidos
e evitando e tratando os acúmulos de líquido em qualquer região do corpo. E quando colocamos o ouvido interno, nós direcionamos para o ouvido interno, junto com o baço, nós vamos transformar aí os líquidos, drenando esses líquidos. Também, se a vertigem for causada por viagem de barco ou de avião, nós podemos adicionar o ponto cárdia, que ajuda a controlar os enjoos. O ponto cárdia, ele controla aqui a cárdia, né, o esfíncter do estômago, evitando aí e ajuda a controlar os enjoos e vômitos. E o ouvido interno, devido a ser direcionado para a região do vestíbulo, que são mecanismos internos do ouvido, ele ajuda a controlar aí a vertigem, que tem a ver com equilíbrio, a tontura que tem a ver com a questão do equilíbrio. Se essa vertigem for causada por anemia, nós podemos adicionar os pontos diafragma. Por que ponto diafragma? O ponto diafragma remete ao ponto bexiga 17 na acupuntura sistêmica. O que é esse ponto bexiga 17? Ele é ponto de influência do sangue e é também o ponto do diafragma. Então, você colocando o ponto bexiga 17, você tonifica o sangue. Trazendo para o aurículo, o ponto diafragma, ele equivale ao ponto de influência do sangue na aurículo. Dessa forma, você ajuda a fortalecer o sangue. Também o ponto baço, ele é um ponto específico para o fortalecimento do sangue. E ali vizinho ao ponto baço tem o ponto Chouet, que também pode ser utilizado ali na região do próprio do baço para tonificar o sangue. Mas voltando para aquela situação de vertigem com fortalecimento do sangue, nós também podemos utilizar ponto rim para a produção de sangue através da via da medula óssea. Nós podemos utilizar o ponto estômago, que estimula o metabolismo, o ponto endócrino e assim por diante. Então, várias situações vão nos ajudar a trabalhar, por exemplo, na situação da síndrome de Meniere, acúmulo de líquidos no ouvido interno, ou seja, alterando o mecanismo do vestíbulo. Nós também podemos utilizar o ponto pulmão, que direciona para o alto e ajuda a trabalhar a via das águas, direcionando para situações do alto. Nós podemos trabalhar o ponto do coração, nós podemos trabalhar o ponto do triplo aquecedor, que é o via das águas. Ou seja, na auriculoterapia chinesa você não tem só um caminho, mas esse agrupamento de pontos que nós apresentamos, ele vai nos dar um direcionamento. Então, quando nós pegamos aqueles pontos que estão correlatos, sejam unidos por funções complementares ou funções semelhantes, eles vão se somar e contribuir para o tratamento específico na auriculoterapia chinesa, tá? Então, por hoje nós ficamos por aqui e voltamos amanhã com uma nova aula aí para vocês.